Bom, aqui temos uma observação importante acerca do vetor gradiente. Nós temos a primeira observação é que o vetor gradiente ele é perpendicular à curva de nível. Então, vamos verificar esta observação. Considere, então, f uma função indo de R2 na reta e admita que essa função f tem as derivadas parciais em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, o gradiente da f em um ponto P0, um ponto em R2 de coordenadas x0 e y0. Então, esse vetor gradiente no ponto P0 vai ser dado por derivada da f em relação a x no ponto P0, derivada da f em relação a y no ponto P0. Seja agora CK uma curva de nível de f no nível K, e sigma indo de um intervalo da reta em R2, uma curva diferenciável. Vamos supor que a imagem da nossa função sigma ela está contida na curva de nível CK. Ou seja, nós vamos ter que a f de sigma de t vai ser igual a k. E suponha que sigma de t0 é igual ao ponto P0, onde P0 é um ponto de coordenadas x0 e y0. Então, nós temos essa situação. F é uma função que possui derivadas parciais em relação a x e a y, ela vai de R2 na reta, CK a curva de nível da nossa função f, e sigma uma curva que vai da reta em R2, ela pega todos esses pontos desse intervalo e leva em pontos que estamos supondo que está sobre a curva de nível CK. Se nós derivarmos ambos os lados agora dessa nossa expressão, nós vamos ter que a derivada, então, dessa f de sigma de t é igual à derivada da constante, a derivada de k. A derivada da constante é zero. Então, a derivada de k é zero, e aqui nós temos uma função composta. Então, pela regra da cadeia, nós temos, então, gradiente da f de sigma de t, escalar sigma' de t igual a zero. O sigma' de t é o vetor tangente à nossa curva de nível CK. Se tomarmos o nosso t igual a t0, vamos ter, então, o gradiente de sigma de t0 escalar sigma' de t0 igual a zero. Agora, o sigma de t0, isso daqui é o nosso P0. Portanto, nós temos, então, que o vetor gradiente de f no ponto P0, ele é perpendicular ao vetor tangente à nossa curva CK no ponto T0. Então, temos aqui o vetor sigma' de T0 e o vetor gradiente no ponto P0. Então, os dois são perpendiculares. Portanto, nós podemos concluir daqui que o gradiente da f no ponto P0, ele é perpendicular à nossa curva de nível CK no ponto P0. Dada, então, a nossa curva de nível CK no ponto P0, nós temos a reta tangente a essa curva CK. E temos, como nós já vimos, que esse vetor gradiente, ele é perpendicular à nossa curva de nível CK. Portanto, o vetor diretor dessa reta tangente, ele será perpendicular ao vetor gradiente da f no ponto P0. Vamos tomar esse ponto P0, o ponto de coordenadas x0 e y0. E o ponto P, que está sobre a minha reta tangente, de coordenadas x, y.
Assim, uma equação para essa reta tangente, a minha curva CK no ponto P0, pode ser dada por essa expressão, gradiente da f no ponto x0, y0, escalar xy menos o ponto x0, y0. Isso daqui é o nosso P menos P0. Isso igual a zero. Agora, nós queremos verificar que o gradiente é perpendicular também à superfície de nível. Então, seja f uma função definida de R3 na reta e suponha que existem as derivadas parciais da f em relação a x, a y e a z. Então, o vetor gradiente dessa função f no ponto P0 é o vetor de coordenadas derivada parcial da f em relação a x no ponto P0, derivada parcial da f em relação a y no ponto P0, derivada parcial da f em relação a z no ponto P0. Seja agora SK a superfície de nível de f no nível K. E tome sigma indo de um domínio na reta e assumindo valores em R3, uma curva diferenciável. Suponha agora que a imagem da nossa sigma de t está contida na superfície de nível SK e que sigma de T0 é igual a P0. Bom, se a imagem da sigma está contida na superfície de nível SK, daqui nós tiramos, então, que a f de sigma de t é igual a k. Então, nós temos a seguinte situação. Eu tenho sigma, uma curva diferenciável que vai da reta em R3, onde a imagem dela está contida na minha superfície de nível SK, e tenho a f que vai de R3 na reta. Seja π o plano tangente à superfície de nível SK no ponto P0. Então, aqui temos o nosso plano π, a nossa superfície SK, e a imagem aqui da minha sigma. Voltando agora à nossa expressão f de sigma de t igual a k, se derivarmos ambos os lados, observando que f de sigma de t é uma função composta e k é uma constante, então nós vamos ter pela regra da cadeia, aplicando a regra da cadeia desse lado, nós temos então gradiente da f de sigma de t escalar sigma' de t. Isso igual a zero, pois a derivada da constante é igual a zero. Tomando t igual a t0, nessa expressão, nós temos que o vetor gradiente de f no ponto P0, escalar sigma' de t0, é igual a zero. Sigma' de t0 é o vetor tangente à nossa superfície SK. Portanto, nós concluímos então que o gradiente da f no ponto P0 é perpendicular a sigma' de t0, qualquer que seja a curva sigma. E daqui nós concluímos então que o vetor gradiente no ponto P0 é perpendicular ao plano tangente à nossa superfície no ponto P0. Estou chamando esse plano tangente de π. Ou seja, se o vetor gradiente, então, ele é perpendicular ao plano tangente à nossa superfície no ponto P0, então, esse vetor gradiente é perpendicular à nossa superfície SK no ponto P0, como queríamos verificar. Então, temos aqui o nosso vetor gradiente, que vai ser perpendicular à nossa superfície SK. Então, nós vimos que ele é perpendicular à sigma' de t0 no ponto P0. Isso
para toda sigma de t que tomarmos. Então, se eu tomei essa sigma aqui, se eu tomar uma outra curva sigma, qualquer que eu tomar, eu sempre vou ter essa propriedade. Sigma linha de t0 perpendicular ao gradiente da f no ponto P0. Portanto, nós concluímos que ele é, então, perpendicular ao plano π, que é o plano tangente à superfície SK no ponto P0. Como o gradiente da f no ponto P0 é perpendicular ao plano π, que é o plano tangente à nossa superfície, então a equação de π é dada pela expressão gradiente da f x0, y0, z0, escalar xyz menos x0, y0, z0, onde o ponto xyz é um ponto P que está no plano π. E x0, y0, z0 é o nosso ponto P0. Bom, vamos resolver agora o seguinte exercício. Seja y igual a f de x, uma função diferenciável definida implicitamente pela equação y³ mais xy mais x³ igual a 3x. Determine as equações das retas tangente e normal ao gráfico de f no ponto de coordenada x igual a 1 e y igual a 1. Então, foi dada que a nossa y igual a f de x é uma função diferenciável definida implicitamente por essa equação, e nós queremos encontrar a equação da reta tangente e a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 1. Então, vamos chamar essa curva dada de curva C. Então, temos aqui a nossa curva C. Como a nossa f é uma função definida implicitamente por esta curva C, então o gráfico da nossa função f ele vai estar contido nessa curva C. Defina agora g de xy como sendo a y mais xy mais x³ menos 3x. Então, estamos definindo a g a partir dessa curva C. E vamos tomar a curva de nível 0 dessa nossa função g, que é uma função diferenciável. Então, essa curva de nível no nível 0 é dada pelos pontos xy pertencente a R2, tais que a g de xy igual a 0. Então, nós temos essa expressão igual a 0, que podemos reescrevê-la como sendo o conjunto dos pontos xy pertencente a R2, tais que y³ mais xy mais x³ igual a 3x. Bom, esse conjunto aqui é exatamente o conjunto dos pontos da nossa curva C. Portanto, a curva de nível da nossa função g no nível 0 é a curva C dada. Como essa g ela é uma função diferenciável, então existem as derivadas parciais em relação a x e a y, então, pela observação A que acabamos de fazer, segue que o gradiente da g é perpendicular à nossa curva C dada, qualquer que seja o ponto P pertencente à curva C. O que implica, então, que o gradiente da g é perpendicular à curva C no ponto P de coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. O gradiente da g, isso daqui nos dá a direção da normal. Então, vamos calcular esse gradiente para podermos determinar a nossa reta normal. Por definição, nós já sabemos que o gradiente da g é o vetor de coordenadas g de x, g de y.
Então, vamos calcular as derivadas da nossa g em relação à variável x e a derivada da g em relação à variável y. Calculando a derivada da g em relação à variável x, o y para nós é uma constante. Então, derivando essa expressão em relação a x, onde y para nós é constante, nós vamos ter derivada, então, da g em relação a x igual a y mais 3x² menos 3. Aplicando no ponto x igual a 1, y igual a 1, nós vamos ter, então, que a g de x no ponto 1 e 1 vai ser igual a 1. Agora, calculando a derivada da g em relação a y, o x para nós é uma constante. Então, o nosso x vai ser constante. Então, nós vamos derivar essa nossa expressão, onde o x para nós é constante, a variável vai ser o y. Derivando em relação a y, nós vamos ter, então, 3y mais x mais 0, né, menos 0. Então, vai ficar 3y mais x. Aplicando no ponto x igual a 1, y igual a 1, isso nos dá g de y igual a 4. Portanto, o gradiente da g no ponto x igual a 1, y igual a 1, é o vetor de coordenadas x igual a 1, y igual a 4. Logo, a reta normal tem equação vetorial dada por esta expressão, de onde tiramos as equações simétricas da nossa reta normal. Agora, isolando o t em cada uma dessas equações, nós temos t igual a x menos 1, t igual a y menos 1 sobre 4. Igualando o t, nós temos x menos 1 igual a y menos 1 sobre 4, o que nos dá y menos 1 igual a 4x menos 1, que é a equação cartesiana da reta normal ao gráfico de f no ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 1. Agora, nós queremos determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 1. Como nós já vimos, o gradiente da nossa g ele é perpendicular à nossa curva C, em qualquer ponto, em particular, nesse ponto, x igual a 1, y igual a 1. Portanto, a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 1 é dada pelo gradiente da g no ponto x igual a 1, y igual a 1, escalar xy menos o ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Isso igual a 0. Substituindo o gradiente da g, nós temos, então, o vetor 1, 4 escalar com o vetor x menos 1, y menos 1, igual a 0. De onde, então, nós tiramos que x menos 1 mais 4 vezes y menos 1 igual a 0. E daí temos, então, a equação cartesiana da reta tangente. Y menos 1 igual a x menos 1 sobre 4. Então, essa é a equação cartesiana da nossa reta tangente ao gráfico de f no ponto P de coordenadas x igual a 1, y igual a 1. Nesse exercício agora, nós queremos determinar
a equação do plano tangente à superfície S dada por xyz mais x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo igual a 3z, no ponto P0, de coordenadas x igual a 1, y igual a menos 1, z igual a 2. Então, nesse exercício, a intenção é usar a nossa observação B, que o gradiente é perpendicular à superfície de nível. Nesse sentido, vamos então definir uma função w de x, y, z como sendo x, y, z mais x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo menos 3z. Ou seja, estamos definindo essa função w em função desta superfície S. Logo, nós vamos ter que o conjunto de nível dessa função w no nível 0 é dada pelo conjunto dos pontos x, y, z pertencente a R3, tais que a w de x, y, z igual a 0, ou seja, x, y, z mais x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo igual a 3z. Bom, agora observe que esse conjunto é exatamente o conjunto dos pontos dessa nossa superfície S dada, ou seja, essa superfície de nível de W no nível 0 é a superfície S dada. Então, isso daqui é a nossa superfície S dada. Portanto, pela observação 2, nós temos então que o gradiente da W, ele é perpendicular à superfície S, qualquer que seja o ponto P pertencente a S. Em particular, então, nós temos que o gradiente da W, ele é perpendicular à superfície S no ponto P0. Logo, como vimos na observação B, a equação do plano tangente à superfície S é dada pela equação gradiente de W no ponto P0, escalar P menos P0 igual a 0, onde P é um ponto que está no plano. Então, para calcular a equação do plano tangente, precisamos calcular o gradiente de W no ponto P0. Gradiente de W, por definição, vai ser o vetor de coordenadas derivada de W em relação a x, derivada da W em relação a y, derivada da W em relação a z. Derivando W em relação a x, nós vamos ter yz mais 3x ao quadrado. Derivando W agora em relação a y, o x e o z são constantes. Então, nós vamos ter xy mais 3y ao quadrado. E derivando w em relação a z, o x e o y agora são constantes, então nós vamos ter xy mais 3z ao quadrado menos 3. Substituindo, temos então que o gradiente de w no ponto P0 é o vetor de coordenadas x igual a 1, y igual a 5, z igual a 8. Substituindo o gradiente de w nesta equação, que é a equação do plano tangente, vamos ter então o vetor de coordenadas x igual a 1, y igual a 5, z igual a 8 escalar com esse vetor. Tudo isso igual a 0, que nos dá então o vetor de coordenadas 1, 5, 8 escalar x menos 1, y mais 2, z menos 2 igual a 0. Fazendo esse produto escalar, nós vamos ter, então, 1 vezes x menos 1 mais 5 vezes y mais 5 mais 8 vezes z menos 2 igual a 0. O que nos dá x mais 5y mais 8z igual a 12, que é a equação do plano tangente à superfície que estamos
buscando.